Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de Mpox. Vai ser um vídeo podcast rápido na coluna de Drauzio Varela, da revista Carta Capital, de 18 de setembro de 2024. E o Drauzio Varela, como é conhecido, é um médico cancerologista, foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil. É autor, entre outras obras, da Estação Carandiru, venceu o Prêmio Jabuti de não ficção de 2000. E ele está falando sobre a disseminação do Mpox. Por que o vírus que, ao longo de mais de 50 anos, causou apenas surtos ocasionais na África, se espalhou para outras regiões? Bom, a lesão ulcerada era tão profunda que a médica teve a impressão de que o pênis do rapaz estava para cair. Esse paciente foi atendido em 2017 pela doutora Polage Otika Odibe, numa clínica em Port Harcourt, no sul da Nigéria. Pouco tempo depois, surgiram mais 3 pacientes com o mesmo tipo de lesão, com a diferença de que também estavam infectados pelo HIV. Em setembro de 2017, vários jovens procuraram assistência médica com lesões genitais semelhantes, a maioria deles convivia com HIV. Os exames laboratoriais foram positivos para a Mpox, doença viral até então encontrada no país apenas 3 vezes. A última delas havia 39 anos, falando da Nigéria, né? Em 2022, o Mpox acometeu tantos homens que fazem sexo com homens que a Organização Mundial da Saúde declarou emergência em saúde pública de preocupação internacional. No entanto, depois de 100 mil pessoas terem sido atingidas em 116 países, o número de casos misteriosamente diminuiu, tão depressa que a OMS deixou de considerá-la então uma emergência. Estudos realizados na Nigéria mostraram que o vírus havia se disseminado silenciosamente pelo país durante 2 anos, antes do aparecimento desse paciente lá em Port Harcourt. Neste ano de 2024 atual, foram descritos na República Democrática do Congo pacientes infectados por uma variante mais agressiva do que as anteriores. Quase todos eram homens que praticavam sexo pago com mulheres. A doença se espalhou pelos países vizinhos, Uganda, Burundi, Ruanda e Quênia, lugares até então virgens de infecção pelo vírus. Um cidadão sueco que viajou para a África voltou com sinais característicos do Mpox. Em agosto de 2024, a OMS voltou a considerar a doença como uma emergência de saúde pública. A pedido da revista Science, John Coyne e Abdulani Tsuni viajaram para a Nigéria em busca das origens da doença no país. Esse poxvírus foi descoberto num laboratório na Dinamarca em 1958. A identificação de hospedeiros intermediários veio em seguida, roedores silvestres como ratos e esquilos. O primeiro paciente da Nigéria foi diagnosticado em 1970. Era um menino de 9 meses. No ano seguinte, houve mais 2 casos, em 1978, mais um. Até recentemente, todos os pacientes doentes eram crianças. Em 1978, a OMS comunicou: é uma doença esporádica, rara, que não parece constituir um problema de saúde pública. Isso em 1978. No ano histórico de 1980, a OMS declarou extinta a varíola, virose muito contagiosa, com mortalidade de 30%, que deixava marcas no rosto dos sobreviventes. Foi a primeira doença infecciosa eliminada da face da Terra pela vacinação. Inacreditável ainda existirem tantas pessoas contra a vacina. Mais tarde, a vacina antivariólica seria indicada para a prevenção do Mpox. Parece que existe uma similaridade dos vírus. Diversos surtos de Mpox se espalharam pelo mundo, 455 casos até 1980 nos países da África Central, 338 entre 1981 e 1986 no Congo e 76 no surto dos Estados Unidos em 2003. Em 2010, um estudo documentou 760 casos num só distrito do Congo. Todos eram meninos da zona rural ou caçadores que se embrenharam na floresta. Menos de 10% eram vacinados contra a varíola. No período de 2018 a 2021, foram diagnosticados no total 9 pacientes nos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Singapura. Todos haviam viajado para a Nigéria, país que soma 4,5 mil casos.
a duração limitada desses surtos fez supor que a transmissão interhumana não seria sustentável. Como explicar que o vírus tenha se mantido por mais de 50 anos, causando surtos ocasionais de duração limitada na África, para chegar ao padrão de disseminação atual, em que os casos duplicam a cada 2 anos? Até os anos 2000, a África subsaariana não havia entradas para ligar regiões distantes nem aeroportos internacionais movimentados. O aumento populacional, a construção de estradas de aeroportos e o vai-vem de viajantes criaram condições para o vírus se espalhar pelo mundo. É possível também que os hábitos dos roedores hospedeiros tenham se modificado por causa da devastação das florestas e das mudanças climáticas, ou que o vírus tenha infectado outras espécies também, ou seja, aquelas mais próximas ao homem de alguma forma. Certamente, a redução dos níveis de vacinação antivariólica ao redor do mundo é outro fator de risco para o mpox, né? Está havendo redução da vacinação antivariólica, né, ao redor do mundo. Seria uma nova pandemia que se anuncia? É impossível saber, depende das mutações que o vírus sofrerá. Como nos ensinaram Alfred Wallace e Charles Darwin, a evolução é imprevisível. Bom, então nós finalizamos essa leitura só para chamar a atenção de que viagens, muitas transações internacionais estão aproximando as pessoas, estão fazendo o mundo ficar menor. Obviamente que o contato muito próximo com civilizações que tiveram contato com animais, e animais que estão em contato de espécies diferentes, que são obrigados a ter contato entre si, de alguma forma, por fazendas, alguma coisa assim, faz com que os micro-organismos transitem as espécies e a proximidade dos homens chegue até o homem. Não podemos proibir a convivência dos homens mais próximos de alguns animais, não podemos proibir as viagens internacionais, essa velocidade com que as pessoas hoje se comunicam e mudam de países e de pontos no mundo, porque isso aí é uma evolução natural. O que nós temos que começar a fazer é ficar atentos com isso e, ao visitar algum lugar, saber o que está acontecendo por lá, né? Mesmo assim, se você está no aeroporto, convivendo com pessoas de países diferentes e usando as mesmas coisas, xícaras, banheiros, etc., ou às vezes se interrelacionando de alguma forma, você está sob risco. Temos que tomar cada vez mais cuidado. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.